unção, com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua cura, com a tua vida. Porque a tua presença me garante que eu tenho a vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Louve o Senhor. Eu acho que para mim você pode aplaudir muito mais. Dá glória a Deus. Olha, eu não sei se você falou com alguém aqui, mas eu vou te dar alguns minutos para você sair do teu lugar e abençoar a vida de alguém, tá? Faça isso agora. Pessoas que você ainda não conhece, pessoas que você ainda não teve contato. Vai até ele aí, libera uma palavra de bênção, uma palavra de cura. Isso. Olha, tem mais gente, pode se movimentar. É uma tarde de comunhão, uma tarde diferente. Isso, libera uma palavra aí. Isso, glória a Deus. É tão bom abençoarmos uns aos outros. Isso, glória a Deus. Que legal, que bênção. Amém, meus irmãos. Isso, pode terminar, fica à vontade. Isso. Depois que você terminar, você pode voltar para o teu lugar. Volta abençoado, porque Deus te usou também para abençoar esses irmãos. Glória a Deus. Amém, irmãos? Você está feliz? Quantos têm sido abençoados aqui nesses dias? Glória a Deus. Deus tem falado de uma forma muito específica, tem trazido direcionamentos, tem mandado organizar as coisas para que haja progresso, tem direcionado aí acerca das falsas expectativas, tem direcionado acerca da importância de estarmos bem para desenvolvermos aí tudo aquilo que Ele quer que desenvolvamos para a sua glória. E nesse momento eu queria compartilhar algo muito específico com vocês hoje. Eu quero tentar ampliar o teu campo de visão em relação à tua missão como igreja. Nós estamos vivendo aí dias um tanto complexos. Nós temos visto aí pessoas, pastores se suicidando. Eu estava conversando hoje à tarde com o pastor Bruno Monteiro, que está aqui. Olha, ele está aqui, aplauda o Senhor pela vida dele, que já está aqui. Esse homem de Deus. Eu estava conversando com ele agora de tarde e ele estava compartilhando sobre alguns dos desafios que muitas igrejas têm enfrentado, muitos jovens, muitos adolescentes, de igrejas que estão na igreja, que têm suas famílias na igreja, têm enfrentado aí diversos desafios. Enfim, estamos vivendo aí a era das complexidades. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos vivendo aí na era das coisas complexas, a nossa missão como igreja continua a mesma. Isso que é importante nós sabermos. A nossa missão como igreja, ela não mudou. E o que eu quero compartilhar com vocês agora, eu quero tentar aqui uma ministração diferente. Normalmente você vê um André cheio de fogo, né? Um André meio pentecostal. Mas hoje eu quero ser um pouco diferente. Eu quero tentar te afastar um pouco de onde você está, para que você
tente ver o cenário de uma forma diferente, o cenário de uma forma completa. Eu li um livro de um autor chamado Bob Mumford, onde ele compartilhou uma experiência de um garoto que estava na sua casa. De repente um desfile de circo começou na rua onde ele morava, e ele queria ver esse desfile, mas o muro da sua casa era alto, mas tinha um buraco no muro. E aí ele começou a olhar o desfile pelo buraco. E aí quando passava o palhaço, ele ficava feliz, ele ria. Quando passava o leão do circo, ele ficava assustado, ficava com medo. Quando dava uma brecha entre um carro e outro, e não tinha nada, a experiência acabava ficando triste para aquele garoto, porque ele imaginava que o desfile havia acabado. Mas aí ele ouve o irmão mais velho dele chamando, dizendo: olha, sobe aqui, que aí você vai ver o desfile inteiro. Então ele subiu na casa e viu todo o desfile. É mais ou menos isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. Eu quero te tirar um pouquinho do muro e quero te colocar em cima da casa. Eu quero que você hoje dê alguns passos para trás e comece a avaliar um pouco o cenário da tua vida, da tua missão, sobretudo da tua liderança, para que você, em primeiro lugar, compreenda o porquê você está aqui, o porquê você faz o que você faz, e qual o projeto de Deus para a tua vida. E, em segundo lugar, para viver de forma descomplicada. A palavra dessa primeira ministração é descomplicação. Fala para o teu irmão: descomplica. Essa é a palavra que nós vamos falar hoje. Descomplica. Então, liderança é o quê? Descomplicado. Eu até trouxe aqui alguns slides. Vamos basear a nossa ministração em alguns slides que eu vou estar mostrando para vocês. Eu tenho certeza que nós queremos viver uma liderança descomplicada. Como eu falei, nós estamos vivendo aí na era das complexidades. A solicitude da vida contemporânea tem trazido aí uma inúmeras quantidade de situações que muitas vezes faz com que percamos a clareza daquilo que nós somos chamados para ser e para fazer. Mas é importante que, em primeiro lugar, nós comecemos este momento com uma pergunta. Se hoje fosse o último dia da tua vida, imagine se um meteoro caísse aqui e matasse todo mundo. Todo mundo que está aqui ia para o céu. Amém ou não amém? Então isso não seria um problema para nós iríamos para o céu. Mas o que você teria certeza que quando você estivesse lá no céu, Deus te cobraria? O que você acha que Ele iria te cobrar? Está pensando aí. O que você, se hoje fosse o último dia da tua vida, o que você acha que Deus iria cobrar de você? Muitas coisas talvez, mas existe uma coisa que eu tenho certeza que Ele iria te cobrar. Dentre muitas coisas prováveis, uma é certeza. Ele vai te cobrar a única coisa que Ele te deu como missão. Isso é certeza que Ele vai cobrar. A pergunta é: qual foi a missão que Ele nos deu? Deus não nos deu muitas missões. Deus, Ele deu uma única missão para a sua igreja. Nós não temos várias missões. Nesse momento eu quero falar sobre a clareza da missão, porque quando você compreende a missão, quando você tem clareza sobre o que é a missão de Deus para a tua vida como igreja, você vai começar a descomplicar a tua vida, sobretudo a tua liderança. Quando você entende a missão, você começa a descomplicar situações na tua vida. Agora, tudo começa com esse entendimento sobre a única coisa que Ele te mandou e me mandou fazer foi... Quem arrisca? Foi discípulos. A única coisa que Ele te mandou fazer foi discípulos. Nós amamos congressos, nós amamos seminários, nós amamos acampamentos, nós amamos o reviver, o level up, mas
Tudo isso são ferramentas que ativam coisas nas nossas vidas. Tudo isso são situações que vão ativar situações, que vão ativar ações divinas, vão liberar ideias sobre a nossa vida, mas tudo isso precisa ter um único objetivo, que é chegar no discipulado. Você está comigo, irmãos? Me ajuda aí, vamos pensar juntos, vamos raciocinar juntos. Hoje nós vamos tentar, como eu falei, vamos dar um passo para trás e vamos tentar avaliar todo o cenário. O que envolve discipulado? Discipulado envolve tem um ciclo, que é uma questão muito básica. Que ciclo é esse? Envolve o resgate, fala comigo, resgate. É quando você sai para o teu campo missionário. Quando nós abrimos as portas da igreja, como o pastor Haroldo sempre fala, quando essas portas da igreja é aberta e você coloca o pé para fora, você acaba de entrar no teu campo missionário. A partir daquele momento, irmão, você é um missionário. Você é um missionário na tua empresa, você é um missionário lá na tua faculdade, você é um missionário lá no teu trabalho, você é um missionário na tua família, você é um missionário lá na rua, lá na padaria onde você toma um cafezinho, enfim, lá você é um missionário. Lá você tem uma mensagem a ser transmitida por meio da tua vida. Você tem uma mensagem para transmitir por meio da tua vida. Então lá você é um missionário. Então quando nós falamos na missão, e a missão é fazer discípulos, o fazer discípulos envolve, em primeiro lugar, a compreensão de que existe uma necessidade de resgatar aqueles que ainda não fazem parte do corpo de Cristo. Que é meu aluno aqui na EDM, eu sempre bato na tecla a respeito de uma frase que eu tenho. Essa frase é o seguinte: a igreja é a única instituição do mundo que existe por aqueles que ainda não fazem parte dela. É para isso que nós estamos aqui. Agora, pensa comigo. Depois do resgate vem o processo de formação. É quando nós tiramos essas pessoas que estão aí caminhando nas trevas, que estão no engano, que estão aí caminhando a passos largos para a perdição. Nós levamos a salvação que há em Cristo, nós resgatamos essas pessoas dos caminhos ruins, trazemos aqui para o corpo de Cristo. Aqui ela passa por um processo onde Cristo é formado na vida dessas pessoas. De acordo com Gálatas, e Paulo expressa isso de uma forma muito especial, esse processo de formação de Cristo na vida dessas pessoas, Paulo fala assim, algo excepcional quando aquela igreja estava começando a se desviar dos caminhos da graça. Entra em cena o líder Paulo e diz assim: sofro novamente dores de parto até que Cristo seja formado em vós. O nosso objetivo, quando essas pessoas são resgatadas, é literalmente formar Cristo nessas pessoas. Essa é a base da nossa missão. Resgatamos e formamos Cristo na vida dessas pessoas. Elas passam a ser verdadeiramente pequenos cristos, discípulos, pessoas que refletem em suas vidas, em seu estilo de vida, a glória de Cristo. Pessoas que revelam por meio da sua vida o caráter de Cristo. Essa é a nossa missão, é resgatar o perdido e transformá-lo num discípulo de Jesus. Mas o ciclo não termina aí. O discipulado também envolve envio. O discipulado também envolve o envio. Queridos, nós falhamos quando nós paramos no meio do caminho. A proposta bíblica para o discípulo é simples. Quem é discípulo faz discípulos. Essa é uma verdade inerente desse projeto de Cristo. Quem é discípulo faz discípulo. Então essa é a nossa missão. E tudo o que nós fazemos precisa convergir, precisa ser direcionado a essa realidade. Se tudo que você está fazendo, ou se parte daquilo que você está fazendo
não está convergindo, não está caminhando nessa direção, você está confundindo aí tarefa com a missão. Está me entendendo? Sim ou não? Irmãos, não confunda tarefa ou tarefas com missão. Dentro da missão você tem muitas tarefas, mas quando a tarefa te faz perder o foco da missão, isso deve ser eliminado. Nós somos, irmãos, entenda isso. Eu acho que a nossa maior necessidade, uma das maiores necessidades da igreja, do nosso tempo, é compreender exatamente os princípios, ou aquilo que somos chamados para ser e para fazer. Vocês lembram desse aparelho celular aí? Lembram deles? É muito antigo, se eu não estou enganado, é um dos primeiros, né? Eu acho que nessa época tinha duas operadoras, era a Mericel e a outra eu nem lembro. Mas enfim, era um aparelho que só tinha teclas e uma pequena telinha ali que mostrava os números que você digitava. O que esse aparelho aí fazia? Fazia ligação. O aparelho celular foi projetado para uma única finalidade, que era ligar, que era fazer ligações. Mas o tempo foi passando e surgiram aí os smartphones. Esses smartphones fazem de tudo. Eles gravam e editam vídeos, eles tiram fotos, eles fazem recortes, eles fazem edições de fotos, enfim, fazem um monte de coisa. A última coisa, o que esse celular menos faz, o que esse aparelho menos faz é o quê? Ligação. Hoje você pega um aparelho desse e você faz de tudo. A última coisa que você vai fazer nesse aparelho é ligação. É óbvio que esse aparelho é muito melhor do que esse aparelho, né? Eu acho. Mas, escute, isso é um celular e isso é um smartphone. O que isso tem a ver com liderança descomplicada e clareza da missão? É que você não é um smart leader. Você não é um smart leader. Você não tem multifunções. Não foi isso que Deus projetou que você fizesse. Sua única função é garantir, fala comigo, é garantir que a igreja cumpra a sua missão. É essa perspectiva do corpo. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver que o Espírito Santo começou a distribuir dons específicos para que cada um tivesse a oportunidade de fazer alguma coisa, para que cada um tivesse a oportunidade de trabalhar efetivamente no corpo. E essa mesma perspectiva é o que nós precisamos entender. Tem muitos líderes que têm perdido o contato com a missão porque se acham aí smart leaders. Eles estão envolvidos aí com muitas tarefas e acabam se distanciando da missão que Deus deixou. E é importante que você entenda que a partir das Escrituras, líderes são levantados por Deus para fazer com que a igreja siga sendo aquilo que Cristo planejou que ela fosse. É isso. Quando Deus levantou, escute, quando Jesus levanta líderes, Ele não levanta líderes para uma outra missão. Existem propósitos, existem visões, existem estratégias diferentes, mas a missão é a mesma. Mas a missão é a mesma. Eu lembro lá em Atos capítulo 6, versículos 1 ao 7, conta aquela experiência que a igreja estava crescendo, se multiplicando. O versículo 1 diz que crescia a multidão de discípulos. E surgiu uma reclamação, uma murmuração, porque as viúvas estavam sendo deixadas de lado. Então foram questionar ali os líderes da igreja, os apóstolos, e eles falaram algo muito interessante: não é razoável que deixemos a palavra para servir as mesas. A palavra razoável não significa que eles não podiam fazer.
mas significa que não era inteligente eles fazerem isso. Não era inteligente eles fazerem isso. O que é que eles fizeram? A Bíblia diz que ele reuniu o povo. Olha só, a solução do problema saiu do povo. Você não está entendendo? A solução desse problema saiu do povo. Os problemas da igreja são resolvidos na igreja, pela igreja. E ali, meus irmãos, levantaram ali alguns homens, e aí os apóstolos falaram: olha, nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. E levantou homens para aqueles trabalhos específicos. E olha só que coisa legal, a Bíblia diz no versículo 7 que a palavra de Deus crescia e se multiplicavam os discípulos. Quando as coisas são colocadas numa ordem, lembra do primeiro dia da mensagem? Ordem e progresso. Se você for um smart leader, sabe o aparelho celular? Você pode reparar que aquele primeiro aparelho lá, se eu não estou enganado, o tempo de bateria dele era quase 4 dias, 5 dias. Lembram disso? Agora você pega esses smartphones, o tempo da bateria dele é um dia e meio. Muitos têm toda noite conectar na tomada para poder recarregar as baterias dos smartphones. Quando você tenta ser um smart leader, suas energias acabam. Estão me entendendo, irmãos? Quando você vai para essa perspectiva, suas baterias acabam. E o pior de tudo, a multiplicidade de tarefas gera confusão em relação à missão. Você perde a compreensão, você perde o contato com aquilo que Deus realmente mandou fazer. Existe um grande pesquisador chamado Gene Edward. Ele é um especialista em plantação de igrejas. Ele fala que o excesso de atividades é o grande adversário da igreja no processo de ganhar almas, no processo de ganhar vidas. E ele traz justamente essa ideia, que talvez a multiplicidade de tarefas, em muitos casos, tem feito com que muitas lideranças percam o contato com a missão que Deus deixou. É quando as tarefas é colocado no lugar da missão, aí nós perdemos a oportunidade de fazer tudo aquilo que Deus quer, que Deus sempre desejou que façamos. Agora, é importante que você entenda uma coisa: quando o discipulado enfraquece, o que acontece? Você pode falar mais alto? Quando o discipulado enfraquece, irmãos, o plano do diabo no mundo se fortalece. O que é o discipulado? Como eu falei no início, é quando você resgata alguém que estava caminhando nas trevas, forma Cristo na vida dele e o envia para fazer novos discípulos. Este é o plano de Deus. Quando esse plano não é concretizado, existem 2 planos muito arquitetados e vigentes nos nossos dias: é o plano de Deus e o plano do maligno. Quando você não cumpre o plano de Deus, o plano do maligno é colocado em ação, irmãos. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, quando o discipulado enfraquece, os planos, aquilo que o diabo planejou, se fortalece. Queridos, tem um livro muito interessante, que é esse livro aqui, ó. Alguém já leu esse livro? Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Vocês já leram esse livro? Esse livro foi escrito em 1940. E esse livro é muito atual. Deixa eu tentar te compartilhar um pouco a ideia desse livro. C.S. Lewis, ele criou nesse livro 3 personagens: o diabo, um sobrinho dele que está na terra para ser ele está fazendo um estágio para se tornar um diabo profissional. Ele está fazendo um estágio para se tornar subir de nível, né? Fazer um level up satânico aqui. E uma outra pessoa, que era um jovem britânico. E aí, irmãos, qual era a ideia? Olha, qual foi a tarefa do diabo para o seu aprendiz? Olha,
eu vou colocar uma pessoa no teu caminho e você vai fazer de tudo para que essa pessoa venha morar conosco. O diabo falando com o seu aprendiz. Tá bom. Primeira tentativa, então o diabo começou a orientar aquele aprendiz. E a primeira tentativa foi o seguinte: olha, a primeira orientação do diabo ao aprendiz foi a seguinte: crie uma situação para que ele seja incapaz de pensar. Porque se ele pensar, ele vai saber que o inimigo, Deus no caso, dentro do livro Deus é o inimigo do diabo, não deixe ele pensar, porque se ele parar para pensar, ele vai perceber que o lado de lá está certo. Então começa a criar situações. O receio do diabo era que o rapaz pudesse avaliar o que era certo e o que era errado. O diabo perdeu. Ele pensou, ele entendeu a mensagem do Evangelho e rendeu a sua vida a Jesus. E aí veio a segunda orientação do diabo: olha, já que a gente perdeu, agora você vai trabalhar para fazer o seguinte: você vai construir um ambiente de decepção. Já que ele está na igreja, faça que ele veja os defeitos das pessoas. Faça que ele veja ressalte ali os que estão na igreja, que ainda não são bem convertidos. Deixe ele ver os viciados da igreja. Deixe ele ver os defeitos das pessoas. Porque se ele vê os defeitos das pessoas, agora que ele está fresquinho ali, ele vai se desviar do caminho. E foi assim, o aprendiz foi lá e fez tudo isso. Não deu certo, meu irmão, ele se fortaleceu. Aí veio o diabo com uma outra orientação: olha, faça que ele venha negligenciar as tarefas práticas da vida cristã e o relacionamento com pessoas. Fala para ele que ele não precisa se conectar com alguém, ele não precisa de grupos de oração, ele precisa orar sozinho, ele vai para o céu sozinho. Em outras palavras, torna-o religioso. E assim, irmãos, as cartas foram vindo. Uma das cartas muito interessantes, a quinta carta que o diabo orientou o seu sobrinho a fazer, foi que desse uma felicidade temporária para ver se ele perdia esse contato, perdia essa paixão. E quanto mais as cartas vinham, foram 30 cartas, irmãos. Na última carta, todas as cartas, o aprendiz falhou. Chegou a última carta, o diabo já cansado, o aprendiz já decepcionado, porque ele não estava conseguindo cumprir a tarefa para subir de nível, para se tornar um diabo profissional. Satanás foi e escreveu assim: olha, a última chance que você tem, e essa é infalível, você vai encher aquele jovem de informações e atividades. Está entendendo, irmãos? Você vai encher aquele jovem de atividades, vai encher aquele cara de informação. Aí ele escreveu algo muito interessante nesse livro. Ele fala que o cansaço é o solo fértil para a irritabilidade. Aí ele fala assim: muita informação e tarefa fará com que ele perca o prazer de servir na missão. Olha só que coisa curiosa. Achei esse livro interessante. É um livro muito atual, se você puder ver, porque um dos planos do diabo é fazer exatamente isso: é deixar o cara maluco de informação, é deixar o cara maluco de atividades. Mas por quê? Porque isso tira o foco da missão. Vocês estão me entendendo, irmãos? Essa realidade acaba tirando o foco da principal missão que Deus deu para a igreja. E aí fica um grande alarme para nós: ser bem sucedido em algo que não tem a ver com a missão não é sucesso, mas é o quê? Distração. A prioridade da tua vida, irmãos, é ser igreja. Tudo que te afasta dessa missão, ela vai fazer você automaticamente se distanciar daquilo que Deus sempre desejou que você fosse. Então é importante que você entenda a clareza da missão, porque a clareza da missão, ela tira os fardos
desnecessários e canaliza as nossas energias para o lugar certo. Tem muita gente que está exercendo liderança como essa figura ali, ó. Imagina, cheio de coisas, cheio de situações, cheio de caixas, cheio de ideias, situações. O ministério acaba se tornando um fardo, um peso. Mas você acha que não pode piorar? Pode acontecer isso, ó. Pode piorar as coisas. É importante nós termos esse entendimento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aprenda a organizar as ideias. Fala para o teu irmão, organize. Diga, organize as ideias. Você pode bolar, irmãos, algumas caixas virtuais, algumas caixas mentais. E eu acho isso muito interessante. Por exemplo, aqui é só um exemplo. Quando você elabora caixas, e dentro dessas caixas você coloca as suas atividades primárias, secundárias e terciárias. Eu acho que isso é muito importante. A primeira caixa é? Vamos, gente, me ajuda. A primeira caixa é? A segunda caixa? E a terceira? Terciária. A caixa primária são todas aquelas atividades principais que não podem deixar de serem feitas. É a caixa das suas prioridades. Mas você pode pensar numa segunda caixa também, que é a caixa das atividades secundárias. São atividades que apoiam e acrescentam nas atividades primárias. E ainda tem a caixa terciária. São atividades relacionadas a desejos pessoais e a coisas que agregam a visão, que agregam ideias, que formam coisas. No dia, escuta só, eu amo ministrar, eu amo viajar, eu amo participar de congressos como esse, mas no dia que um congresso como esse deixar me afastar da missão, eu estou fracassando na minha vida. No dia que eu tornar uma atividade terciária na primária, eu estou falhando. Aqui embaixo, para quem é da igreja Aba, tem até algumas sugestões ali, ó. Amém ou amém? Então começa a bolar uma caixa virtual e começa a separar suas coisas, começa a organizar a sua vida. Como eu falei, irmãos, essa primeira ministração é completamente diferente do que você já viu o André pregando aqui. Eu quero ter, como nós estamos falando de ordem, de progresso, de deixar as coisas saradas para que possamos cumprir livremente aquilo que Deus tem para as nossas vidas, eu decidi continuar batendo nessa tecla para facilitar a nossa vida e cumprir aquilo que Deus quer que cumpramos. Amém? Então, meu irmão, a clareza da missão faz que o crescimento da igreja deixe de ser um fardo e se torne uma consequência. O crescimento da igreja tem que deixar de ser um fardo. Você tem que colaborar com o crescimento da igreja. Olha o que acontecia lá no tempo dos apóstolos. Tudo começou com 12 e eles entenderam a mensagem, entenderam a paixão. O crescimento foi acontecendo de forma natural. Até as perseguições vinham, as afrontas vinham, mas eles permaneciam de pé até o fim, no propósito, na missão de fazer novos discípulos. E aí você vai ver a igreja sair de 12 para 70, para 120, para 3.000, para 5.000. No capítulo 5, Lucas, um historiador, um médico, ele é clínico, ele era muito clínico, muito preciso nas suas avaliações, já não conseguia mais contar o povo que era acrescentado na igreja, porque o crescimento se tornou contínuo, se tornou natural. Porque quem é discípulo faz discípulo. Essa é a tua missão, irmãos. Qualquer coisa que interfere nessa missão, o crescimento da igreja se abala. Discipulado, fala assim comigo, discipulado não é método. Diga, discipulado
não é estratégia. Diga, discipulado é princípio. O que é princípio? É o ponto de partida. É ser igreja, é ser isso, irmãos. Ser igreja, a igreja é chamada para ser uma comunidade de discípulos, de pessoas que se pareçam com Cristo. Amém? Deixa eu tentar avançar. Eu não sei se eu vou conseguir passar tudo, mas tem algo muito interessante. A clareza da missão faz com que a igreja local ganhe força. Faz com que a igreja local se fortaleça e comece a influenciar cidades e nações. Agora você vai dar um passo um pouco mais para trás, para você ver ainda uma perspectiva ainda bem maior. Nós temos orado aqui desde quinta-feira para que Deus transforme as nossas cidades. Transforme Blumenau, transforme Luiz Alves, transforme Gaspar, transforme Indaial, transforme as cidades aqui de Santa Catarina, transforme a nossa nação. Mas, irmãos, a transformação ela vem justamente com um discipulado bem direcionado. Líderes do mundo inteiro, irmãos, têm trabalhado essa perspectiva aí. Existem 7 áreas de influência que dominam toda a nação. Quantos aqui já ouviram falar nisso daqui? Existem 7 áreas de influência, 7 áreas principais que sustentam uma nação, que domina, são os pilares de uma nação. São estas áreas aí, ó: família, famílias saradas, sociedades saradas. Famílias transformadas, uma sociedade transformada. É por isso que o diabo tenta trabalhar tanto para degenerar plano, família, porque ele sabe que uma vez quando a família sai dos princípios de Deus, ela entra no processo de degeneração e degenera também toda a sociedade. Portanto, família é uma área fundamental de influência de um país. Segundo, é o governo. Durante muito tempo se ensinou nas igrejas: a igreja não pode se envolver com política. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O lugar que você se afasta, o diabo toma posse. Se você abre mão, se você se afasta de uma situação, o diabo toma posse daquele lugar, daquela situação. Estão me entendendo, sim ou não? Eu não estou falando que você vai sair daqui hoje querendo ser vereador de Blumenau ou prefeito. O que eu estou falando é que você precisa começar a formar discípulos que têm o objetivo de começar a influenciar essas áreas. Pessoas preparadas, pessoas que são parecidas com Cristo, para que quando chegar nessa área de influência do governo, nessa montanha do governo, possa representar a igreja do Senhor Jesus. Quando você abre a tua mão, quando você recua diante de um pilar que sustenta a nação, você enfraquece a ação da igreja naquele país. É por isso que líderes do mundo inteiro têm se mobilizado para alcançar famílias, governo, economia. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Deus quer que você prospere, sim. Ele quer que a igreja, Ele quer que os empresários da igreja, Ele quer que os líderes da igreja prosperem, porque Ele sabe que o nosso país precisa de uma economia transformada. Agora, as peças, a forma de Deus revelar a sua vontade no mundo é usando exatamente a igreja. Nós temos que orar pela economia, mas nós temos que ser a resposta da nossa oração. Deus vai mudar a economia quando a igreja começar a fazer parte dela também. Está entendendo, irmãos? Então, queridos, Deus quer que você prospere. Fala para o teu irmão: prospere. Prospera, porque Deus quer te usar, Deus quer influenciar a tua vida para influenciar também a economia do nosso país. Educação, irmãos, é uma coluna fundamental que domina uma nação.
Aqueles que são educados hoje serão aqueles que vão direcionar as nossas famílias, o que vai direcionar a economia, o governo, enfim. Nós precisamos invadir as escolas, como a Igreja Aba tem feito nesses dias. Nós temos que levantar cientistas como o Alexandre Kretschmann, para a gente invadir esses lugares e mostrar que o Deus também, o meu Deus, é o Deus também de toda a ciência. E as pessoas vão saber disso. Artes e entretenimento. A arte é coisa do cão, a arte é coisa do diabo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe, os teatros, as dramatizações foram criadas na época da igreja medieval para transmitir o evangelho por meio de teatro às pessoas que não podiam ler. Aí durante muito tempo, não pode fazer teatro, isso é coisa do diabo. E agora o conceito de arte que nós temos visto aí nos últimos dias é completamente degenerado, sim ou não? Vamos resgatar tudo aquilo que Deus nos deu. A igreja dita assim, a igreja ela é um pilar para a nação. Então todas essas coisas aqui, irmãos, essas são as 7 áreas que dominam uma nação: família, governo, economia, educação, mídia, artes, entretenimento. Nós temos que fazer com que o nosso discipulado possa se ampliar. Você tem que fazer discípulos para alcançar essas áreas. Nós temos orado aqui por uma Blumenau transformada. Eu lembro que eu fiz uma oração aqui na quinta-feira, dizendo: olha, essa igreja é do tamanho da cidade, porque nós temos que pastorear a cidade. Mas como é que você pastoreia a cidade? Você forma discípulos e mostra para ele o caminho das áreas de influência nessa cidade. Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu estou viajando aqui sozinho. Grava no teu coração, queridos: qualquer território que nós abandonamos, Satanás vai preencher. Agora escute, Greg Hill, acho que você conhece ele é da Family Foundation International. Ele falou algo muito legal. Ele falou que uma nação discipulada é uma nação que abraça e promove os valores cristãos, onde a Bíblia se torna o fundamento da educação, da família, do governo, dos negócios, da educação, da mídia, da religião e da arte. O discipulado que a nossa nação vai abraçar as Escrituras. Ah, irmão, você era para se dar glória a Deus. Essa igreja da Coreia, sabe que a igreja coreana hoje, essa igreja do Po Yang Cho, né, David Yang Cho, tem quase 1 milhão de membros. Sabe que a igreja coreana hoje discipula a Coreia do Sul? Qualquer projeto de lei, eles primeiro vão perguntar lá para os pastores. Eles primeiro vão lá na igreja e falam: será que isso aqui vai dar certo? Você vai nas escolas da Coreia do Sul, os princípios dos ensinos nas escolas é a Bíblia. Você anda nas ruas, você vai no mercado, você vê a igreja hoje ocupou a nação, ela discipula a nação. É por isso que a igreja continua crescendo. 3 das 10 maiores igrejas locais do mundo estão na Coreia, porque a Coreia está discipulando a nação. Mas nós temos uma outra realidade acerca do potencial do discipulado. Quando o discipulado, olha como o discipulado é importante para o contexto de uma nação. Quando o discipulado é intencional, é direcionado. Por exemplo, o islamismo. O Islã discipula 22 países. Sabiam disso? Eles entenderam essa ideia de que nós temos que sair das 4 paredes, nós temos que discipular pessoas para alcançar as áreas de influência. E aí, meus irmãos, 22 países estão debaixo do discipulado do Islã. Esses países que vocês podem ver aí, o sistema judiciário, educacional, a mídia, a arte, o entretenimento, o governo, as famílias possuem o Alcorão como base. Eles entenderam isso e abraçaram esses lugares. Quando a igreja entender isso, irmãos, eu vou te falar uma coisa:
como nós sempre falamos aqui, ninguém detém, a obra do Senhor é santa, é poderosa, e agindo Deus, quem impedirá? Mas Deus, Ele age em cima daquilo que Ele determinou. E o que Ele determinou para nós? É para que nós façamos discípulos. Amém ou não amém? O islamismo, a igreja coreana, a igreja na Coreia do Sul, eles desenvolvem uma ideia muito interessante, aquilo que eles chamam de discipulado geracional. Você já ouviu falar nesse termo? Discipulado geracional. É o tipo de discipulado que você desenvolve alguém com uma visão de futuro. Você desenvolve alguém e esse desenvolvimento, essa formação de Cristo na vida das outras pessoas são os pais, filhos, netos e bisnetos, como acontece no Corão. Você vai ver, irmãos, um filho de um muçulmano, ele não passa o dia com o celular na mão, ele passa o dia com o Corão na mão, querendo ser discipulado. Tem uma experiência, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma promessa, e eu quero liberar essa promessa sobre a tua vida hoje. Está aqui, ó, Isaías 58, 12. Sabe aqueles que você discipula? Sabe aqueles que vão vir depois de você? Deixa eu fazer com que você entenda algo. Os que de ti procederem. É uma palavra profética, irmãos. Os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. Quantos creem nisso? E será chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Eu profetizo isso na tua vida, irmãos, porque se você entender isso agora, é por isso que Deus me levou a falar. Glória a Deus. É por isso que Ele me levou a falar da missão, porque se você entende a missão, a tua geração vai influenciar. Deixa eu te contar uma história bem interessante, uma história legalzinha, acho que você vai gostar. Esse camarada chama-se Edward Kimball. Ele era um professor de teologia na Inglaterra, e ele era alguém que antes do aluno entrar para fazer o seminário, ele fazia entrevistas com esses alunos. E um dos alunos era um sapateiro, muito simples, muito humilde. Ele passava a maior parte do seu dia nas ruas, engraxando sapato, enfim, fazendo o seu trabalho. E ele queria fazer o seminário, e chegou lá no seminário, chegou no dia da entrevista, ele mostrou a sua paixão por Jesus, e Edward Kimball falou assim: olha, eu vou discipular você, até que Cristo seja formado na tua vida, até que você seja um grande instrumento nas mãos de Deus. A pessoa que Edward Kimball discipulou, você nunca ouviu falar no nome Edward Kimball, mas a pessoa que ele discipulou se tornou Dwight Lyman Moody, jovem sapateiro. Esse homem levou para Jesus pessoalmente 1 milhão de pessoas. Imagine, sem uso de rádio, não tinha TV, tudo que ele tinha eram materiais impressos e as campanhas evangelísticas que muitas vezes ele fazia sozinho. Ele começou a influenciar pessoas e multidões ouviam sobre Jesus através desse homem, através de Moody. Moody resolveu discipular alguém. Moody resolveu discipular Billy Sunday. Foi aluno de Moody. Moody se aproximou dele e falou: olha, eu vou te discipular para que os Estados Unidos sejam influenciados com a mensagem que vem de Cristo. Eu vou treinar você, eu vou falar, você vai levantar nesse país e vai levar milhares de pessoas para Jesus. E começou a discipular Billy Sunday, direcionando, formando Cristo na vida dele. Sunday se tornou um evangelista também, assim como Moody. Começou a pregar o evangelho, começou a ensinar sobre Jesus. Multidões se entregavam a Cristo, mas as pessoas não conhecem muito bem Billy Sunday. Entretanto, ele conheceu um amigo, ele conheceu uma pessoa, se conectou com essa pessoa,
que essa pessoa chama-se Mordecai Ram. Esse senhorzinho simpático, irmãos, eu vou tentar explicar. Você está entendendo onde tudo começou? Vou tentar explicar quem é Mordecai Ram. Esse homem, irmãos, ele é responsável por pregar. Escute, você vai entender o porquê eu vou falar isso. Mas ele é responsável pela grande parte de pessoas que foram salvas no século passado. Ele foi responsável pela pregação para mais de 270 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por que eu estou falando? Você conhece ele? Quantos conhecem Mordecai Ram? Alguém conhece? Não, você não conhece. Mas foi um homem de Deus que, por causa dele, boa parte do mundo no século passado começou a ouvir falar de Jesus. Por quê? Porque ele decidiu discipular um homem, um garoto. Ele decidiu discipular um. Olha a influência desse homem. Ele decidiu pegar um garoto de 15 anos que entregou sua vida a Jesus, filho de fazendeiro, vendedor de leite. Foi lá, entregou sua vida a Jesus numa conferência que ele estava ministrando, numa campanha evangelística. Aquele garotinho de 15 anos levantou a mão e Mordecai Ram começou a discipulá-lo. Escute, eu estou falando de entender o que é o discipulado, irmãos. O discipulado com uma visão geracional. Você não tem ideia. Se você entender isso, praticar isso, irmãos, eu acredito, eu vou profetizar isso sobre a tua vida. Quando você chegar ao céu, escute, irmão, Jesus vai se aproximar de você e vai falar assim: tá vendo essa multidão aqui, ó? Tá vendo essa multidão aqui? É por tua causa. É porque você discipulou o João. É porque você discipulou o Pedro. O Pedro discipulou o Marcos. O Marcos discipulou o Haroldo. O Haroldo discipulou o Salévio. O Salévio discipulou o Joel. E aí, meu irmão, a coisa foi crescendo. E por causa do teu discipulado simples, que começa lá na tua casa, na mesa da tua cozinha, vai resultar em algo que você nem imagina. O primeiro lá, Edward, que discipulou Moody, não conheceu Billy Graham. Acho que na verdade deve ter acabado de conhecer lá no céu. Mas é importante que você entenda o seguinte: o discipulado geracional vai fazer você alcançar gerações. Mas é importante que você entenda mais uma coisa: é que a clareza da missão nos permite ter uma visão transformacional. Fala comigo: transformacional do futuro. O ano passado eu fui com a Patrícia para a Europa e lá conheci um homem chamado Sandor Neymar. Ele é um pastor de uma das maiores igrejas na Europa. É um homem de Deus. A igreja dele, o templo dele, cabem 12 mil pessoas. E ele faz 3 cultos no domingo. Uma igreja impressionante. Essa igreja fica em Budapeste, na Hungria. E quando você estuda a história dessa igreja, me chama muita atenção. Essa igreja nasceu em 1979 com 8 pessoas. Na época que a Hungria era dominada pelo regime comunista. Sabe o que ele fez? Ele fez exatamente isso que eu estou compartilhando com vocês agora. Eu vou discipular vocês, mas você vai sair daqui do discipulado com a mentalidade de alcançar Budapeste para Jesus. Então eu vou discipular e você vai prosperar, para você gerar emprego, e através do emprego você vai movimentar a economia, é tudo palavra profética, irmãos. Tudo que você precisa é de uma palavra. Então você vai discipular e assim você vai alcançar as famílias. Você vai ser atleta. Você vai formar um movimento de evangelização, de discipulados de atleta no nosso país. Já que o comunismo investe tanto em atletas, você vai se infiltrar, você vai ser missionário lá. E com essa mentalidade de 8,
Hoje a igreja possui, junto com suas 300 congregações, possui mais de 70 mil membros. Mas com essa mentalidade, ele saiu de 8 para se tornar uma igreja referencial na Europa, porque decidiu formar discípulos para ganhar a nação, para ganhar a cidade, para Jesus. Irmãos, a nação do amanhã será aquela que está sendo discipulada hoje. Mas surge a grande pergunta: quem está discipulando a nossa nação? O compromisso com o discipulado, irmãos, não é simplesmente um compromisso com uma visão da igreja local. O discipulado é um compromisso com o próprio Cristo. É aquilo que Cristo espera de você. Não tem a ver com estratégia, mas tem a ver com quem você é em Cristo. Quem é discípulo faz discípulo, e discipulado ocorre quando você investe a sua vida em vida de outras pessoas. Isso é discipulado. Então você começa a descomplicar as coisas quando você entende que você tem uma missão e você caminha por essa missão. Nessa missão, a Bíblia diz que os fardos são mais leves. É o que Jesus fez ali naquela famosa passagem: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não vai tirar, ele vai aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está falando assim: você se conecta comigo, porque nós temos uma missão. O que torna o fardo leve é a conexão com Cristo, é a missão de Cristo que você leva. Você tira o jugo e se afasta de Cristo, se afasta da missão, tudo fica pesado novamente. Amém, irmãos? Eu preciso correr, mas eu preciso te falar mais algumas coisas. Ser simples, fala comigo. Seja simples. Meu irmão, nós precisamos facilitar as coisas, tirar as complexidades. Por quê? Porque a simplicidade te mantém dependente de Deus. Por isso que nós precisamos ser pessoas simples. Muitas coisas complexas no ministério são complexas pela falta da simplicidade. Nós trazemos a complexidade para o nosso ministério. Nós é que trazemos a complexidade para as nossas vidas. Então, meu irmão, é importante que você entenda que a simplicidade te mantém dependente de Deus. Deus é tudo nesse processo. Amém ou não amém? Amém. Deixa eu te explicar melhor. Charles Darwin, ele trouxe essa teoria maluca aí, né? De que o homem veio de um ancestral comum, certo? Algum louco aí no meio do caminho, não foi Darwin, mas foi um louco pior que Darwin, falou que o homem veio do macaco, né? Não foi Darwin, foi alguém aí no meio do caminho. Alexandre pode me ajudar nisso melhor. Então, esse cara maluco trouxe essa ideia de que o homem é uma evolução do macaco. Mas tem uma novidade que vai deixar o macaco assim, ó, doido. Porque não é uma verdade. A verdadeira evolução do homem, você já viu esse desenho? Vem desse processo aqui, ó. Quando o homem começa a se render a Cristo, quando o homem começa a se entregar a Jesus. Quando você se entrega a Jesus, quando você vai aos pés da cruz, meu irmão, acredite, eu sei que Deus tem uma visão para a tua vida. Deus te deu visão nos teus negócios, Deus tem dado visão na família, Deus tem uma visão maravilhosa para você aqui na igreja, que Deus estabeleceu para a igreja. Mas é importante que você entenda, uma visão sem Jesus é só uma visão, mas uma visão com Jesus é uma realidade. E aí você tem que escolher se você quer caminhar sobre uma visão aos pés de Jesus, ou você quer caminhar para uma visão de forma independente. Eu amo esse avivamento das Ilhas Hébridas, porque está vendo essas duas senhorinhas aqui? Essa daqui chamava-se Peggy Smith, 84 anos. Essa daqui se chamava Christine Smith, 82. Quantos anos tem essa aqui? E essa daqui? Você acredita que Deus usou essas duas irmãzinhas
porque elas receberam uma palavra. Um dia ela estava no culto e o pastor falou assim: irmãos, existe uma promessa de que Deus derramaria águas sobre os sedentos. Elas se levantaram e disseram: eu estou com sede. Eu estou com sede. Sede do Espírito, sede de transformação. Estou com sede. Eu quero ver as famílias aqui das Ilhas Hébridas, no norte da Escócia. Eu quero ver essas famílias salvas, saradas. Eu fiz questão de trazer 2 senhorinhas. Olha para elas, irmãos. Quantos de vocês dariam crédito? Fala a verdade. Lembra aquele lance lá de que Deus usa as pessoas improváveis? Te dando um exemplo aqui, ó. Aí você olha para você e fala: eu estou velho, minha idade está avançada, não aguento mais. Meu irmão, a tua força vem do próprio Deus. E essas irmãs entenderam isso, queridos. Essa daqui, ó, ela tinha artrose, ela andava encurvada, com dores no corpo inteiro. Mesmo assim, diariamente, ela saía para as ruas, junto com essa daqui, cega de um olho, e a outra visão dela tinha menos de 20%. As duas colocavam um bracinho uma da outra e andavam profetizando sobre a cidade, até que a glória de Deus veio. Deus mandou Duncan Campbell lá nas Ilhas Hébridas. Houve um avivamento tão tremendo. Olha o tamanho, eram 10 cultos aqui, ó, por dia. Dá glória a Deus aí, irmãos. 10 cultos por dia. Olha para o teu irmão. Você pode. Mas sabe, quando eu olho assim, eu percebo quanto Deus usa pessoas simples. Quem é simples aqui? Então é você mesmo. É de você que eu estou falando. É de você que Deus está falando aqui nessa noite. A simplicidade, irmãos, te faz valorizar aquilo que você tem. A simplicidade te faz você olhar para o pouco que você tem, para as coisas que você tem, e faz você valorizar aquilo que você tem. Lembra que eu falei no domingo? Não sei quantos de vocês estavam aqui no domingo, mas eu falei daquela experiência do cego. Jesus estava passando e a pessoa ali era cega, mas ele ouviu falar que Jesus estava passando ali e começou a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele era, mas ele tinha ouvido. Ele usou o que ele tinha para alcançar aquilo que ele ainda não tinha. Se você for simples, você vai aprender a olhar para a tua estrutura, para aquilo que você tem, e lembrar que elas também foram bem simples e mudaram a história de um país. Amém ou não amém? Então comece a observar aquilo que você tem. Uma das escritoras que eu mais amo, ela escreve muitos livros voltados para estudos de escolas bíblicas dominical. Essa irmã aí, ó, Joni Eareckson Tada. Essa mulher, ela era saudável, forte, mas ela teve um acidente e ela ficou tentada. Ela passou só a mexer a cabeça, seu corpo perdeu os movimentos. Nesse momento aí, sem movimentos, ela desenvolveu essa técnica de pintar com a boca, de escrever com a boca. Irmãos, ela escreveu 35 livros, a quais estes são best-sellers. E ela começou a pregar por todo o mundo, falando sobre Bíblia, ministrando sobre escolas bíblicas dominical. Por quê? Porque ela valorizou o que ela tinha. Ela falou algo numa das ministrações dela que muito me impactou. Ela disse que ela era muito ativa na igreja, liderava os jovens, fazia muita coisa, mas veio aí o acidente que tirou os movimentos dela. Ela falou assim: não tem problema, Deus está me dando um ministério específico. E de fato Deus deu.
que esse ministério de ensino, de escrever livros, de artes plásticas. E ela falou o seguinte: se um dia minha voz acabar, porque ela começou a ter problemas na sua voz, problemas na sua fala, ela falou assim: no dia que minha voz se esgotar, não tem problema, é sinal que Deus quer me dar um outro ministério de interceder pelas pessoas. Então você precisa pegar o que você tem e começar a valorizar e revelar a glória de Deus. Mas a simplicidade também te fará reconhecer o valor dos relacionamentos. Nos relacionamentos, irmãos, é que as coisas se conectam, ideias vão sendo transmitidas. Você sabe disso. Coisas são ativadas no seu relacionamento. Amizades certas, relacionamentos certos vão ativar coisas na tua vida. Pessoas certas vão fazer você enxergar coisas que você não sabia que existia, mas estavam lá. Vocês estão me entendendo, irmãos? Vocês já estão com sono? Então deixa eu continuar rapidinho. Queridos, conexões, eles fazem com que nós possamos, elas ampliam o nosso campo de visão. Relacionamentos certos, pessoas certas, vai fazer você enxergar coisas que você nem sabia que existia. E o melhor, muitos dos relacionamentos te fazem se livrar dos pensamentos que te seguram. Lembra daquela frase que eu sempre costumo dizer? Nós temos uma grande tendência em confundir teimosia com perseverança. Sabe aqueles irmãos, eu falei isso também domingo, sabe aqueles irmãos que fazem algo e aí surgem as ideias, né? As novas possibilidades, e os irmãos respondem assim: olha, nós fizemos assim, sempre foi feito assim, então nós vamos fazer assim. Vocês conhecem essa história? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Se sempre foi feito assim, é sinal que já passou da hora de mudar. Acho que você não entendeu. Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez, a Bíblia fala lá no Atos capítulo 9, estava ali Saulo com toda a sua comitiva, perseguidor de cristãos. Ele tinha uma visão. A visão de Paulo era, ele achava que a eliminação dos cristãos era um bem. Ele teve que cair na situação. Você lembra da experiência que ele teve quando ele estava no chão? O versículo 8 fala assim: que Saulo, levantando da terra, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Abrindo os olhos, não via coisa alguma. Existem pessoas que estão com olhos abertos, mas não enxergam nada. Miles Monroe fala que o maior inimigo da visão é a vista. Às vezes Deus está falando, Deus está direcionando. O texto fala, é muito interessante isso. Saulo abriu o olho, mas não via nada. Isso é uma revelação, isso é profético. Tem gente, às vezes, que recebe a ministração, que tem aqui, através da palavra do Senhor, tem os seus olhos abertos, mas ainda não vê. E olha só que situação. O texto fala que Saulo, guiado pela mão, foi levado a Damasco. Guiado pela mão, foi levado até Damasco. Ele foi no objetivo que ele antes tinha, mas dessa vez ele não estava guiando, dessa vez ele estava sendo guiado. A falta de visão faz com que você perca a tua posição, faz com que você seja tirado do lugar de onde você guia e você é colocado no lugar onde as pessoas te guiam. Agora, para você recuperar essa visão, o texto diz que disse o Senhor a Ananias em uma visão.
Deus levanta uma pessoa com visão dada por Ele para restaurar a posição que você tinha e te dar uma visão. Acho que você não está me entendendo, irmão. Eu estou aqui empolgado sozinho. A simplicidade, irmão, tira o teu medo de recomeçar. Fala para o teu irmão, seja simples, porque a simplicidade vai tirar o seu medo de recomeçar. Fé não é você bater na tecla de algo que não está dando certo. Fé é saber o poder que há no recomeço. Porque o problema não é recomeçar, o problema é continuar no erro. Tem gente que continua no erro pela fé. Continuar aqui no erro, que pela fé a situação muda. Não, amém. Não, amém. Vamos correr. Simplicidade também resgata, irmãos, isso é muito precioso. A simplicidade resgata uma mensagem cristocêntrica. Eu tenho estado com muitos pastores e a conversa é sempre muito interessante, irmãos. A preocupação de sempre trazer algo novo nos domingos. Deixa eu te falar uma coisa. Quem foi que disse que você tem que trazer sempre uma mensagem nova, uma nova revelação nos domingos? Quem foi que te disse isso? Você sabe que o nosso problema, deixa eu te explicar uma coisa. Falar sobre oração. A mensagem, hoje nós vamos falar sobre oração. A mensagem de oração hoje se tornou mensagem de velho. Hoje eu vou falar sobre a palavra de Deus. Tão fundamental, mas na cabeça de muito, não vou falar de palavra de Deus não, porque todo mundo já falou da palavra de Deus. Aí você se pergunta hoje, as pessoas falam, os nossos jovens não oram mais, os nossos jovens não conhecem nada da palavra. Claro, não se fala mais. Perdemos a simplicidade da palavra. Não se fala mais, não se ensina mais. Queridos, a revelação, ela deve ser posterior ao fundamento. Fala comigo, a revelação deve ser posterior ao fundamento. Só que as pessoas estão pulando etapas. E aí, irmãos, vem o jugo, as pessoas deixam de ser simples. Não quero pregar sobre oração, porque já é uma mensagem manjada. Meu irmão, de verdade, nenhuma outra revelação que você tiver vai fazer a diferença numa vida que não tem fundamento. Nenhuma. Quando você olha tudo que aconteceu nas Escrituras, Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, fala daquele avivamento que houve em Samaria, por meio de Filipe. A Bíblia diz que eles pregavam a Cristo. Cristo é a mensagem. A mensagem da igreja, deixa eu te falar uma coisa: prosperidade não é a mensagem, cura não é a mensagem, a restauração não é a mensagem, Jesus é a mensagem da igreja. Se a gente não falar de Jesus, não vai ser eficaz o nosso ministério. Jesus é a mensagem. No avivamento em Antioquia, Atos capítulo 11, a Bíblia diz que era anunciado Jesus. Aí, queridos, pelo fato de Jesus ser anunciado, sinais, maravilhas, prodígios aconteciam. Jesus é a mensagem. Uma vida simples traz Jesus novamente ao centro de todas as coisas. Jesus precisa ser o centro. A tua simplicidade vai colocar Jesus no centro. Glória a Deus. Nós estamos falando de liderança descomplicada. E o primeiro passo para ser descomplicado é a clareza da missão. Segunda coisa é ser simples. Fala comigo, ser simples. Terceira e última coisa, irmãos, forme uma equipe descomplicada. Fala comigo, equipe
descomplicada. Como é que você forma uma equipe descomplicada? Primeira coisa, separe os Pedros dos Judas. Conhece a história dos dois, sim ou não? Judas foi aquele que vendeu Jesus, trocou por 30 moedas de prata. Pedro foi aquele que nos atos do sumo sacerdote negou Jesus por covardia e por medo. Acho que o nível de traição ali é mais ou menos igual. O nível de negação é mais ou menos igual. Só que, meu irmão, é importante que você entenda. Jesus, ele já espera o teu erro. Por isso que ele trouxe a graça. Porque ele já conta com a tua falha. É por isso que graça é um favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, mas ele já conta com o seu erro. Por isso que ele liberou sobre a tua vida a graça, para que, como o pastor Haroldo falou esses dias, a graça te traz uma responsabilidade. Amém ou não? A graça te traz uma responsabilidade. Agora é importante nesse processo de descomplicar a sua equipe, porque não é porque uma pessoa te traiu que todos são traidores. A realidade é o seguinte: todos até podem errar, mas não significa que vocês não possam olhar para eles e levantá-los como alguém que continue a missão que Cristo te confiou. Então separe as coisas. Separe os Judas dos Pedros. Falhas todos terão, mas os Judas... Deixa eu te falar uma coisa, fala comigo. Judas, Deus vai dar um jeito de tirar. Amém. Amém? Judas, Deus dá um jeito de tirar. Os Pedros, eles podem até errar com você, mas se Deus deixou é porque a graça precisa ser revelada. Segunda coisa, preciso terminar, preciso correr. Segunda coisa, não exija que o leão seja o rei do mar. O que eu estou falando aí? Parece loucura que eu estou falando aqui. Já nem sei o que eu estou falando mais aqui. Mas pensa comigo. No ministério, muitas vezes, muitos improvisos são feitos para uma finalidade. Não foi eu que mudei. Tá? Muitos improvisos são feitos por uma necessidade. Agora, quando ocorrem os improvisos, muitas vezes nós tiramos um leão, aquele que é o rei da selva, e nós o colocamos no mar por uma necessidade. Agora, se você não pode, porventura isso acontecer, você não pode exigir que o leão, que é o rei da selva, tenha a mesma capacidade no mar. Estão me entendendo, irmãos? Isso significa que uma liderança descomplicada é aquela que deixa cada um fazer aquilo que Deus deu para fazer. Amém, irmãos? Aí você se descomplica, você se estressa menos. Amém, irmãos? Então, se você perceber que um leão, por alguma situação, está na água, não estressa. Prepara alguém, prepara um tubarão para liderar a água, para que no momento certo o leão seja envolvido. Terceiro, motivação é mais eficaz do que a cobrança. A motivação espanta o espírito de desistência, irmãos. A cobrança exagerada, ela gera uma equipe temerosa, mas a motivação gera uma equipe transformada, uma equipe apaixonada. Amém? Quarto, não transforme a missão do discipulado em uma tarefa.
discipulado não é tarefa, discipulado é a tua missão. Não equipare o discipulado com uma tarefa da tua liderança ou da tua equipe. Discipulado é uma missão. Não puxe para baixo a responsabilidade do discipulado. Quinto, não apenas lidere seus liderados, mas também lidere para eles. Seus liderados não esperam somente receber um direcionamento teu. Eles esperam literalmente receber oportunidades tuas. Eles esperam receber de você orientações que façam diferença em suas vidas. Sexto, eu já falei isso aqui também uma vez. Gaste mais energia com pessoas que querem estar do seu lado e menos energia com aqueles que não querem estar. Eu gostei dessa figura que eu achei. Às vezes, irmãos, segurar ele machuca mais do que deixar ele. Às vezes Deus está querendo tirar coisas, querendo tirar situações, pessoas próximos de nós, não porque elas são ruins, mas é porque Deus tem sempre um plano perfeito. A Bíblia diz que são os planos dele, que são bons, perfeitos e agradáveis. E por algum plano de Deus, ele às vezes permite que pessoas saiam. Mas quando isso acontece, irmãos, a paz do Senhor não nos envolve. Amém? Deixa eu pular aqui alguns, depois pode pegar esses slides. Eu quero falar sobre isso daqui, ó. Liberte-se. Leia aí para mim, irmãos. Isso é importante. Vou finalizar com isso daqui. Liberte-se das vitórias passadas. Irmãos, eu conheço em Brasília um homem de Deus que liderou o ministério de jovens numa igreja batista com quase 3.000 jovens. E um dia alguém falou para ele que ele cantava. O que ele fez? Chegou no pastor e falou: olha, eu vou me ausentar do ministério porque agora Deus tem algo diferente para mim. Agora eu vou cantar. Gravou o CD, não vendeu nada, foi gravando, foi investindo, saiu do trabalho integral na igreja, começou a passar necessidade em casa, a esposa se separou, e hoje ele vive muita dificuldade, com muitas necessidades. Mas o que mais ele fala, o que mais ele se sustenta, o que mais move a ministração dele foram as vitórias que ele teve quando ele era líder. E isso me chama muita atenção, porque muitas pessoas hoje estão sustentando as suas realidades naquilo que se foram, nos sucessos do passado. É nesse período, é nesse ambiente que entram muitas frustrações. Você conhece o Dr. John Maxwell? Ele lançou esse livro aqui há 26 anos atrás. Esse é o título do livro em inglês e esse é o título do livro em português. Tá? Em português ele saiu com esse título. Foi lançado em 1993. Vou explicar um pouco desse livro aqui. Esse livro foi o best-seller, foi o que projetou o ministério de John Maxwell para o mundo. Nessa época ele estava com uma igreja de 8.000 membros. Foi quando ele escreveu esse livro falando sobre o líder que há dentro da pessoa. Então ele escreveu esse livro e esse livro foi best-seller. Esse livro foi distribuído para milhões de pessoas ao redor do mundo e muitas lideranças se fortaleceram, muitas lideranças ficaram fortes através desse livro. O ano passado, a editora dele o desafiou a revisar o livro para fazer um lançamento
comemorativo de 25 anos do lançamento desse livro, que é um marco na história da liderança mundial. E John Maxwell começou a revisar esse livro. E quando ele começou a revisar esse livro, irmãos, ele mudou 89% do livro. 89% do livro foi mudado. É outro livro. 89% do livro, pastora, é outro livro. E começamos a questionar: o livro foi tão bom, o livro direcionou vários líderes do mundo inteiro, o livro conta a história da sua igreja de 8.000 membros, enfim, por que o livro não funciona mais? Ele foi falando que de 1993, quando lançou o livro, para hoje, Deus foi trazendo novos direcionamentos, novas ideias, novas formas de agir, novas maneiras de pensar, e ele foi subindo de nível, e hoje ele afirma que se fosse aplicar hoje aquilo que ele aplicou, que resultou no sucesso de 1993, ele falharia. Foi quando ele disse isso, ó: se você ainda está animado com algo que você fez no passado, é sinal que você não está crescendo. Deus tem uma novidade de vida para você. E o que eu sempre falo, irmãos, é que Deus não vive apenas de glória do passado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele é aquele que vai falar com você e vai te colocar em lugares ainda maiores, mais altos. Escute, descomplica as coisas entendendo a missão. Descomplica as coisas sendo simples. Descomplica as coisas formando uma equipe simples, descomplicada. Os fardos serão tirados e você vai cumprir a missão que Cristo desejou que você cumprisse. Irmãos, é isso nesse primeiro momento. Fica de pé, vamos fazer uma oração.